candidatos a exame para preletor regional, líder da iluminação, seja graduação ou promoção de grau, vamos agora para a aula que trata sobre redação, argumentação. Se você era o tipo de pessoa que até agora vivia pensando, puxa, eu não sei escrever, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou fazer uma prova, eu nunca me dei bem em redação, fique tranquilo, você tem tudo para ser aprovado se você for um estudioso da Seichonoye e uma pessoa que se esforce no sentido de transmitir a Seichonoye para outras pessoas, tá? Então agora vão cair todos os mitos e você vai se sair muito bem no exame, vai ser aprovado com louvor, com certeza. Bom, vamos tratar como é que você vai fazer na hora da prova sobre como desenvolver os argumentos sobre determinados assuntos, tá? Então, nós vamos dar aqui uma regra geral que você pode observar e pode colocar em prática para qualquer tema. Primeiro item que você vai fazer é ler muito bem o enunciado da questão que caia no seu exame. Seja você um preletor em grau aspirante, está fazendo prova para preletor em grau aspirante, ou líder da iluminação, ou mesmo esteja no processo de promoção de grau, sênior ou master, não importa. Você precisa ficar bem atento àquilo que está sendo solicitado no enunciado. Nem sempre um determinado termo que foi apontado no enunciado está ligado exatamente àquilo exatamente como você estudou. Então, precisa entender o que está sendo solicitado, em que sentido está sendo perguntado e, a partir daí, desenvolver os seus argumentos. Então, como é que você vai fazer o levantamento de pontos ou como é que você vai observar bem o que está sendo solicitado ali no enunciado do seu exame? Observe essa questão que aparece na tela. Explique a um adepto novato por que a Seichonoye incentiva o abandono da alimentação carnívora, considerando os aspectos ambientais e religiosos. Atenção, isso é só um exemplo, não quer dizer que vai cair exatamente assim no exame ou que já tenha caído assim no exame, tá? Então, nós colocamos aqui uma questão qualquer, a questão da alimentação carnívora. Por que a Seichonoye recomenda ou orienta ou incentiva o abandono da alimentação carnívora, né? É o que é em primeiro lugar observado aí. Mas olha só na tela. Esse item, abandono da alimentação carnívora, pode ser o ponto principal da sua dissertação, mas ele não está falando em qualquer sentido, ele está pedindo para você considerar os aspectos ambientais e também os aspectos religiosos do abandono da alimentação carnívora. Isto significa o quê? Que você vai ter que explicar esse abandono, por que a Seichonoye faz essa recomendação, essa orientação, mas não pode deixar de lado nem o aspecto ambiental e nem o aspecto religioso. Se você desenvolver muito bem todos os aspectos religiosos, mas não abordar nada do aspecto ambiental, você não conseguiu atender aquilo que estava sendo solicitado no enunciado e, naturalmente, você vai ter aí um bom desconto na nota final da sua redação. Da mesma forma, se você falar apenas dos aspectos ambientais e não tratar dos aspectos religiosos, você também vai ter uma perda. Então, você precisa ter em mente, vou falar sobre alimentação sem carne e preciso abordar os aspectos religiosos e ambientais. E a partir daí, então, é que você vai começar a ver que argumentos você vai precisar desenvolver, ou melhor, que itens você vai precisar apontar durante a sua redação para que você desenvolva a sua argumentação. Entenda, você pode falar muito bem sobre dieta ou sobre uma alimentação sem carne do ponto de vista nutricional. Você pode entender sobre isso muito bem, mas não foi isso que foi perguntado aí, tá? Então, se você for falar sobre como é possível viver sem carne, como faz bem não se alimentar de carne do ponto de vista médico, nutricional, você pode ter se saído muito bem na argumentação, você pode ter escrito muito bem, ter entregue uma redação linda, limpa, completa, utilizado 6 páginas de redação, mas você vai ter uma redação praticamente pífia na hora de trazer a sua pontuação final, tá?
Então, que pontos estão sendo perguntados? Religiosos e ambientais? Ok, são esses os pontos que eu vou abordar, tá? E aí, então, o que nós sugerimos que você faça? Liste as ideias principais. Como é que você pode fazer isso? Ou no cantinho ali, na margenzinha da própria página, onde está o enunciado da questão, ou mesmo no verso da página anterior, né, exatamente na página anterior, de onde está a questão, o enunciado da questão, você pode fazer um quadro ali de observações das listinhas das ideias que você não pode deixar de colocar na sua redação. Preste atenção. Para você saber quais são essas ideias, você precisa fazer uma coisa muito importante. O nome dessa coisa é treino. Precisa treinar. Não adianta você chegar na hora do exame e ficar pensando, que tipo de argumentos eu poderia usar nesse tema, porque você não tem esse tempo, tá? Então, você precisa ter tudo muito claro na sua mente, ter tudo muito vivo na sua mente. O que é que eu vou abordar nesse tema? Que ideias eu preciso defender neste tema, tá? Quando nós dizemos tema, ou treino, nós estamos querendo dizer o quê? Você precisa ter o treino para estar com tudo fresquinho na sua memória. Mas fresquinho na memória não significa que você vai deixar para estudar apenas nos dias que antecedem o exame. Porque para estar fresquinho na memória e para ser bem desenvolvido cada argumento, essas ideias ou essa convicção precisa estar bem sedimentada no seu interior. Isso se faz com estudo contínuo, isso se faz com prática, isso se faz com treino. É tudo junto, tá? E aí, então, como é que você vai fazer essa listagem? Seja no cantinho ali da sua margem, seja na página anterior de onde está o enunciado, você vai utilizar o espaço da seguinte forma, tá? Faça ali um quadro e comece a colocar como se fosse um brainstorming todas essas ideias que estão relacionadas com o tema. Então, por exemplo, nesse sentido de alimentação, abandono da alimentação carnívora, aspectos religiosos, aspectos ambientais, então você vai fazendo um brainstorming ali. Então, por exemplo, você pode colocar aí, como está na tela, isso tem a ver, ou que ideia eu posso colocar? Sobre meio ambiente, a relação entre meio ambiente, recursos e paz mundial, a revelação divina, a refeição da Seichonoye, a relação entre Deus, natureza e seres humanos. Nos aspectos religiosos, eu posso colocar que tudo é manifestação da vida de Deus, que os animais se apavoram diante da morte, ou seja, que eles têm sentimentos exatamente como os seres humanos. Posso colocar sobre o mandamento do budismo, que é o primeiro dos mandamentos de uma vida feliz, o não matar. Sobre lei mental, no aspecto ambiental eu posso colocar sobre as alterações do ambiente da Terra, o aumento de poluentes, que é o metano, o gás que é expelido pelos ruminantes, a questão do desmatamento e também da poluição por causa do transporte da carne. Posso colocar sobre a produção de ração cereal, primeiro que os ruminantes não se alimentam naturalmente de cereais, mas estão sendo alimentados assim para engordar mais rápido. E também posso colocar sobre o aumento da fome, porque os cereais que deveriam ir para os seres humanos estão indo para esses animais. Posso colocar também desmatamento para a produção de carne, que causa o aumento dos poluentes, a perda da biodiversidade, a desproporcionalidade da engorda do animal, isto é, para engordar 1 quilo de carne bovina, para que o boi possa engordar 1 quilo, eu preciso dar para ele ali 7 quilos, eu preciso colocar para ele 7 quilos de cereais, o porco 4 e por aí vai, tudo isso vocês estão estudando, e tomar o alimento das pessoas dos países em desenvolvimento, ou seja, aquilo que iria para um ser humano está indo para um animal, para que eu possa ser servido, porque eu tenho dinheiro para comprar a carne, então eu vou comprar a carne, não importa quem esteja passando fome. Preste atenção. Esses itens que nós colocamos, você não precisaria escrever uma frase inteira. Pode ser só uma palavrinha que faça você lembrar que aquela ideia precisa ser defendida, precisa ser explicada. O que nós apresentamos aí enquanto quadro de ideias não é a argumentação, é só o item que precisa aparecer. Cada um desses itens que nós colocamos lá no nosso brainstorming precisa ser
explicado, precisa ser defendido. Quando você fizer a sua dissertação, o que vem a ser a argumentação? A argumentação é a apresentação dos fatos, dos dados, do ponto de vista que faça a pessoa compreender aquela ideia, tá? Então, é isso que você vai ter que fazer. Quando você faz a sua argumentação, mesmo que no enunciado, isso é um ponto que precisa ser bem entendido, tá? Vou até mudar de câmera aqui, ó. Quando você vai fazer a sua argumentação, talvez lá no enunciado venha escrito assim, na sua opinião, ou então como você orientaria, o que você acha, preste atenção. Isso não está perguntando a sua posição pessoal, ou não está perguntando do seu ponto de vista político, ou de acordo com a sua formação familiar, não é isso que está sendo perguntado, tá? Então, quando você lê lá no enunciado, como você orientaria, ou qual é a sua opinião, como você diria isso, está perguntando como você, preletor em grau pretendido, deu para entender? Por exemplo, você está fazendo uma prova para preletor em grau master. Quando pergunta como você defenderia essa ideia ou como você explicaria isso, é no sentido de como você, preletor em grau master, sendo preletor em grau master, explicaria essa ideia ou defenderia esse ponto, tá? Isso significa o quê? Você está tendo a oportunidade de demonstrar através do seu exame que você tem preparo, maturidade, vivência, experiência de um preletor que já está no nível master. Ou se você pretende o sênior, já está no nível sênior. Ou quando você está fazendo prova para aspirante ou líder da iluminação e pergunta a sua opinião, está perguntando como você, preletor em grau aspirante, como você, líder da iluminação, defende essa argumentação. Então, é nesse sentido, tá? E aí, a partir daí, vai desenvolvendo a sua linha de raciocínio. Lembra que você aprendeu na escola que uma boa redação, ela tem introdução, desenvolvimento, todos os argumentos vão ser colocados no desenvolvimento e conclusão? Esse é realmente o modelo ideal de uma redação, tá? Mas o que nós estamos avaliando na sua redação não é se você defendeu ou se você obedeceu exatamente toda essa estrutura, tá? Claro que uma redação bem redigida dessa forma, assim como um artigo da revista Seichonoye, quando você lê, ele vai fazendo com que você acompanhe o autor numa linha de raciocínio. Se você escrever dessa forma, vai ficar muito claro, tanto para você, quanto para o seu examinador, quanto se esse ensaio que você fez fosse publicado, tá? Mas isso não é o ponto que está sendo observado. O que está sendo observado é quanto você conhece sobre o assunto e quanto você é capaz de explicá-lo a qualquer pessoa. Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração é que simplesmente mencionar, né, esse quadro que nós fizemos, esse quadro de ideias antes de desenvolver a dissertação, se você apenas mencionar um item e não explicá-lo, significa que qualquer pessoa que ouviu falar é capaz de mencionar. Mas quando você é capaz de explicá-lo, aí sim a gente pode dizer, essa pessoa entende esse assunto, ela compreende, ela tem um conhecimento efetivo sobre esse assunto, tá? É por isso que, na hora de fazer a sua dissertação, como nós já dissemos na outra aula sobre dissertação, a parte de estrutura, o importante não é fazer uma letra grande, tá? Você pode ter uma letra pequena e pode não ter utilizado as 6 páginas, mas ter utilizado apenas 4 ou 3 dessas 6 páginas, se a sua letra for muito pequena, e ainda assim ter uma nota máxima, se você tiver colocado todos os itens que poderiam ser abordados sobre aquele assunto e explicado muito bem cada um deles, tá? Como é que você vai fazer, então, a sua redação? Sempre quando for treinar, precisa tentar ao máximo colocar o número de itens que precisam ser explicados, defendidos dentro daquele assunto. Quando você receber o seu caderno de exames, as suas dissertações a serem escritas, você precisa entender que o que está sendo proposto para o candidato
é muito mais uma reflexão sobre um determinado assunto. E quando você for escrever sobre isso, não leve em consideração, quem vai fazer essa correção é um preletor da sede internacional, então esses assuntos básicos ele já conhece, eu não preciso explicar. Sempre leve em consideração que quem vai fazer a leitura do seu texto é alguém que tenha pouco ou quase nada ou nada de conhecimento da Seichonoye, tá? Então, imagine alguém que está chegando agora, pegando uma revista pela primeira vez e você foi escrever um artigo sobre uma determinada coisa. É isso que você vai precisar escrever ali na sua dissertação. Então, se precisar escrever, vai falar sobre meditação Shinsokan, imagem verdadeira, fenômeno, lei mental, precisa explicar o que é isso. E quando você for explicar, não precisa dizer, você que não entende o que é isso, não é assim. Vai falar de meditação Shinsokan? Então, a prática da meditação Shinsokan, pois é através dessa prática que contemplamos o mundo perfeito criado por Deus. Transcendemos as coisas que estão ao nosso redor, e aí é essa linha de raciocínio que vai fazer a pessoa entender, ou o examinador vai perceber, essa pessoa sabe do que está falando, ou então sabe por cima ou não sabe absolutamente nada, tá? É importante essa estrutura da argumentação que você vai utilizar. De que forma você vai fazer para que nem você se perca, nem o examinador se perca na hora que estiver corrigindo a sua prova, o seu exame. Não use períodos, frases muito longas em que uma ideia vai se grudando na outra e quando chega lá no final você não lembra nem muito bem sobre o que você estava falando no começo. Tem que desenvolver uma determinada argumentação sobre uma ideia? Desenvolva, feche. Desenvolva, feche. Tá? Utilize frases menores, períodos menores, para que você não se perca. O ideal é que você defenda uma argumentação, mas não precisa se perder. Tá? Não precisa encher de coisas sem importância na sua redação. Você precisa desenvolver cada uma das argumentações, precisa explicar cada uma das ideias. Por isso, na hora que você for fazer a sua prova, lembra que não é uma coisa, não é da sua opinião pessoal, você está defendendo alguma coisa ou está explicando uma ideia como preletor da Seichonoye, portanto, na sua redação não cabe eu acho, eu penso, na minha opinião, quem sabe se... Não, você vai falar como preletor da Seichonoye. Preletor da Seichonoye diz, a Seichonoye ensina que, e é isso, e ponto final, tá? E segundo o fundador da Seichonoye, o segundo o professor Masanobu, se você for citar alguma obra, diga qual é o nome da obra e qual é a explicação, mas não é eu concordo, eu discordo, não existe isso. O posicionamento da Seichonoye, lembra que mesmo que pergunte o que você pensa sobre o assunto, está falando o que você, preletor da Seichonoye, pensa sobre o assunto. Então a Seichonoye ensina que, o posicionamento da Seichonoye é esse, tá? É assim que nós fazemos. Outra coisa, muitas vezes, no seu exame, uma das dissertações vai ser sobre uma orientação pessoal, ou algo do tipo, como você orientaria, e vai trazer para você ali um caso, um cenário para que você possa fazer a orientação. O que está sendo perguntado aí não é como você faria a parte técnica da orientação. Então, não é, eu convidaria para entrar, para sentar. Não é isso que nós estamos observando. Não é esse o ponto que está sendo observado, é como seria efetivamente a orientação. E quando você for fazer esta orientação, ela não tem o formato, por exemplo, de uma orientação nos moldes da revista Seichonoye Mundo Ideal, Qual é o Grilo? Que é uma carta que foi respondida para a pessoa e depois publicada na revista, tá? Então, não é você isso, você aquilo. É a Seichonoye ensina, ou a Seichonoye orienta, os pais, os filhos são reflexo dos pais e não seu filho é reflexo da sua mente. Deu para entender? Então, não é que você está respondendo diretamente para a pessoa, é como você orientaria. Então, você significa como a Seichonoye orientaria. E aí coloca toda a orientação da Seichonoye, tá? Então, não tem o eu convido, ele senta, nós fazemos a oração, porque não é a parte técnica, e essa é a parte técnica, é a formalidade da orientação pessoal, mas seria, qual é a orientação que a Seichonoye dá? E a orientação da Seichonoye é esta, tá?
É assim que a coisa funciona. Daí, olha só que interessante. Quando você estiver fazendo a sua linha de raciocínio, você foi lá, desenvolveu toda a sua argumentação e tudo mais. Lembra que a gente falou? Quando você menciona uma ideia, mas não discorre sobre essa ideia, significa que você ouviu falar. Quando você explica sobre ela, significa que você tem algum conhecimento. E aí, dependendo do tipo de argumento que você utilizar, é que os examinadores vão perceber. Essa pessoa entende muito, entende pouco, não entende nada, tá? Então, lembra daquele quadro? Dá uma olhadinha aí de novo no seu quadro de observação. Você precisa sinalizar para nós que esse quadro de ideias não deve ser utilizado no momento do seu exame, não deve ser utilizado para compor a sua nota. Então, o que você vai fazer? Estando ele na margem ou estando ele numa página anterior, você precisa sinalizar para nós que ele não deve ser utilizado e você vai sinalizar da forma como está aí. Faça um X em cima e a gente já entendeu que isso não deve ser considerado. Não precisa ficar rabiscando cada uma das linhas. Ah, mas e se tiver aqui algum argumento incorreto ou alguma ideia incorreta? Não importa. Se você fez um X em cima, significa desse quadro, ou mesmo em um parágrafo da sua dissertação, você escreveu um parágrafo inteiro e quando terminou pensou, não, mas não é isso que está sendo perguntado. Isso não tem nada a ver com o assunto que está sendo proposto na questão. Não deveria estar aqui no meio da minha argumentação? Faça um X em cima e nós já entendemos. Pegue da linha anterior a esse X e depois pule para a linha posterior desse X. E isso já não vai ser mais considerado, tá? Suponha que lá no meio da sua dissertação, vamos aqui voltar para o quadro de ideias. Então, observando aí esse quadro de ideias, nós dividimos entre aspectos religiosos, aspectos ambientais e outros aspectos que podem ser colocados. Você pode se perguntar, de que forma eu introduzo, de que forma eu concluo a linha de raciocínio? Não sei, cada um tem um jeito. Assim como sobre um determinado tema, diferentes preletores proferem palestras, mesmo utilizando o mesmo livro-texto, cada um faz a introdução de uma forma, a conclusão de outra forma e escolhe trechos diferentes do mesmo capítulo do livro para compartilhar com o público, com os participantes da atividade, você também pode escolher qualquer um desses itens para introduzir, qualquer um desses itens para concluir. Então, por exemplo, olha aí no seu quadro. Você pode fazer uma introdução utilizando, por exemplo, a ideia que está aí na primeira linha, a relação entre meio ambiente, recursos e paz mundial. Você pode fazer a sua introdução dessa forma. Ou então não, você pode não querer introduzir dessa forma, você pode querer introduzir sobre a relação entre Deus, natureza e seres humanos. Fica a critério de cada um. Ou ainda, você pode querer introduzir justamente utilizando o primeiro dos aspectos religiosos, que é tudo é manifestação da vida de Deus. Não sei como é que você vai desenvolver a sua linha de raciocínio, mas você pode começar dessa forma. E pode, por exemplo, concluir com alguma outra dessas ideias, como, por exemplo, a revelação divina, a refeição da Seitinoye, em que ela trata: a refeição é uma cerimônia sumamente solene, a qual se sagra a oferenda a Deus do teu interior. E aí você pode fazer a sua conclusão justamente falando de que tipo de oferenda nós fazemos quando ela é proporcionada através da matança. Né? Então, essa pode ser sua linha de conclusão. Ou não, isso vai de cada um, tá? Por isso, não tem uma formulazinha fechada. Tem esse jeito de introduzir, esse jeito de desenvolver nessa ordem e essa forma de concluir. Não. Se ficar claro que o seu posicionamento é o posicionamento da Seitinoye, que é a recomendação da alimentação sem carne, e se você for capaz de defender por que é que a Seitinoye trabalha neste sentido, então significa que as ideias se casaram. De que forma as ideias vão ser explanadas, não faz diferença. Você tem a sua individualidade e essa individualidade é respeitada, desde que você se lembre de colocar o máximo de pontos que devem ser defendidos e defendê-los com uma boa argumentação. Preletores, líderes da iluminação, preletores em grau sênior e master, porque eu já estou confiante que todos estão aprovados no exame.
tudo que nós colocamos aqui significa que precisa de treino, estudo e treino. O que vem a ser o estudo e o treino? Então, eu vou dar para vocês uma experiência pessoal, né? Quando eu estava me preparando para prestar o exame para preletor em grau sênior, um dos temas que eu estudava bastante era sobre a transmissão da Sagrada Tocha da Verdade. É um dos temas que quem faz prova para promoção de grau geralmente tem na ponta da língua, né? Então, qual era o exercício? Primeiro, eu preciso entender muito bem sobre esse assunto. E segundo, eu preciso ser capaz de dizer quais são os pontos que não podem faltar na minha dissertação, que é esse quadrinho de ideias que a gente faz antes de começar a escrever, tá? Então, eu preciso falar o que é a Sagrada Tocha, o que é a transmissão da Sagrada Tocha da Verdade, o que é a vida que flui eternamente, o que é a verdade em si, aspectos privados, aspectos públicos, todas essas coisas eu preciso colocar. Sobre a Constituição, posso colocar tudo isso. Sobre a Constituição religiosa da Seitonê, posso colocar tudo isso. Mas eu preciso me lembrar de tudo isso. Isso a gente faz com estudo. Agora, cada item, como é que eu vou explicar? Isso se faz com treino, tá? Estudo e treino, para que se saia muito bem. Não é ter tudo decorado, mas é ter tudo tão entranhado na sua forma de estudar que você faça isso como quem olha de fora pensa, decorou tudo. Não, eu entendi muito bem, por isso eu não vou esquecer, né? E aí, esse é o treino que nós devemos fazer. Um outro aspecto que precisa ser feito é experimente escrever sobre as coisas que você sabe muito sobre a Seitonê, né? É a segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dos exercícios que eu recebi da Superintendência dos Preletores quando eu fui candidata era escrever sobre a possibilidade da perda da biodiversidade. E aí eu desenvolvi toda a redação, né, falando sobre os aspectos que não são religiosos e também os aspectos religiosos. E aí eu quis fazer a conclusão da redação falando sobre a grande harmonia entre todos os seres. E aí eu fui mencionar a revelação divina da grande harmonia. E aí eu fiz ali a menção, fiz a conclusão, e a pessoa que me acompanhava disse, mas você mencionou, mas não explicou. E aí, olha só que interessante. Quando eu fui fazer, então, vou refazer a redação para enviar para o meu orientador. E aí eu vi que conhecia muito sobre a revelação divina da grande harmonia. Sei que é um dos pontos mais importantes, um dos ensinamentos mais importantes da Seitonê, mas na hora de escrever eu pensava, mas o que eu vou escrever sobre isso? Então, quando nós temos que escrever sobre uma determinada coisa, é a hora que as nossas ideias sobre aquilo precisam se organizar. Por isso escrever é tão importante. Por isso que na prova de preletor vem lá uma parte que é justamente para você escrever. Senão seria tudo múltipla escolha. Pela múltipla escolha nós também podemos ver quem tem conhecimento sobre um determinado assunto ou não. Mas na hora de escrever é que a gente precisa ver quanto essa pessoa é capaz de organizar os seus pensamentos e ela própria argumentar sobre isso. E esse é um bom exercício para nós fazermos. Preletores, líderes da iluminação, preletores em grau sênior e preletores em grau master, vamos colocar a mão na massa? A partir de agora, então, vamos desenvolver o nosso treino como se fosse o dia do exame. Quando você receber uma determinada tarefa, aprenda a fazer lá que ideias não podem faltar e, a partir daí, então, preparar a sua redação. Lembrando que, como foi falado na outra aula, que é a aula sobre estrutura, determine o tempo e faça a sua redação dentro desse tempo. Com certeza, respeitando o tempo, colocando o máximo de argumentações, caprichando, fazendo com esmero, como se isso fosse a obra de arte da sua vida, você será um preletor nomeado com louvor. Estamos orando pela aprovação de cada um dos senhores. Muito obrigado pela atenção.